Paz, sabedoria e força, nação tricolor. Hoje esquenta para o São Paulo diante dos mexicanos. E olha, sabe quem vai fazer o programa hoje aqui? É o Carlos Porte. A nossa querida apresentadora Ana Salma já vai para o Morumbi com o paizão, com o Bigo. O nosso querido Aurélio Mendes está em Cartagena. Grande viagem, parceiro. Traz aí alguma coisa de lembrança para nós. Mas hoje quem vai fazer o programa, você sabe quem é, torcedor? É você. É você, porque hoje a Opinião Tricolor começa um quadro chamado Comentaristas por um Dia, onde a nação tricolor que segue o nosso programa, que segue a nossa equipe no Twitter, vai participar. E hoje, com muita honra, eu recebo 5 São Paulinos. Por enquanto tem 4 aqui. Vamos ver se o senhor Leonardo vai chegar ou se vai ser o Wesley da vez. Não é isso mesmo? Mas eu quero apresentar então essa rapaziada que está aqui. Eu vou começar com o meu lado direito, que eu vou falar aqui do nosso Caico, que já é de casa, o Carlão no Xará. Tudo bom, meu parceiro? Como você está? Beleza, cara, tudo certo. Prazer estar aqui de novo. Faz tempo que eu vim a última vez, ainda vim aqui, tive o prazer de conhecer a Induguna, a Aninha. Prazer estar aqui de novo. Vamos aí conversar e aquecer que tá quase na hora. Maravilha. Do lado do Carlão, do lado do Caico, é @Caico23. É isso aí. Sigam @Caico23. Eu tenho o nosso parceiro aqui, Osvaldo, o nosso querido Osvaldo Oliveira. E esse nome é Osvaldo Oliveira, hein, meu irmão? Veio do meu pai, né? A pessoa me conhece mais como Júnior. Você gostava do Oswaldinho? Não, na verdade tem um irmão mais velho que eu, agora com esses cabelos brancos, cai até um pouco melhor no Osvaldo, né? Mas no geral é Júnior mesmo, é um prazer estar aqui também, viu, Carlão? Maravilha. Siga o canal e vamos conversar, debater. Deixa eu só pedir pra galera te seguir aqui, é o @OliveiraJR9. Exatamente. 9 é de quem? Do Chulapa, do Luiz Fabiano, do França, do Careca? Então, pode ser desde aí, mas na verdade é quando eu jogava voleibol. Era a camiseta que eu jogava. É mesmo? Você jogava vôlei? Joguei profissional até os 20. Maravilha. Vamos então pro lado de cá, que tem mais gente. Foi apresentado pelo Osvaldo, é um grande parceiro dele, o Camila tá aqui com a gente. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Carlos? Prazerzão aí estar participando do programa. A gente já seguia através do Twitter o Carlos, o canal. E estamos aí para representar a torcida tricolor. Maravilha. E aqui também o nosso punho cruzado está presente hoje também com o Diegão. Fala, parceiro, tudo em riba? Beleza, Carlos? É um prazer imenso estar aqui, cara. Eu que acompanho toda vez o programa no dia seguinte. E eu falei, poxa, um dia eu quero estar lá para falar do meu time de coração. Então, professora, me desculpa ter faltado a sua aula de estatística, tá? Estatística? Meu Deus do céu. Você está fazendo o quê? Marketing. Ah, ó, estamos precisando, hein? Então, ó, São Paulo, olho no menino aqui. Mas é o seguinte, daqui a pouco... Tchau, Gustavo, fora. Daqui a pouco vai ter festa. Eu tô vendo você com a camisa da torcida aí. Deixei meus sinalizadores e os fogos com os amigos lá na frente. Então, por favor, quem tiver no Morumbi, acompanhando as fotos aí, o @JogosSPFC vai postar as fotos da festa. Queremos estar na festa, a gente vai sair aqui hoje 7h30, todo mundo vazado correndo pro estádio, mas a festa já vai ter começado porque violência, meu amigo, é proibir. A gente tem que individualizar a gente tem que ser implacável com a violência nos estádios, mas ao mesmo tempo, olá quem chegou, o Wesley chegou, vai passar na frente das câmeras. Beleza, prazer, Júnior, tudo bem? Esse é o Wesley, tá, ó. É o Boneto, Leonardo Boneto. Tá causando aqui, ó. Beleza, prazer. Chegou atrasado, já vou te chamar de Wesley o programa inteiro, meu irmão. Esse trânsito tá osso, cara. Então esse é o Comentaristas por um Dia, nação. Nessa bagunça aqui, mas uma bagunça organizada para destinar todo o amor ao São Paulo por vocês. E a gente estava falando da festa da torcida, então vamos sim, autoridades, individualizar agentes responsáveis pela criminalidade aí, que não pode ser exclusividade da sociedade, e o futebol está imune a isso, tem que ser punido sim, só que não da forma que é hoje, não fazendo com que entidades onde a maioria dos bons pagam pelos maus, e o futebol em si paga de uma maneira muito triste, muito lamentável pela ineficácia do Estado nas ações tão necessárias que a gente precisa para a nossa segurança pública. Dito esse recado, então vai ter festa daqui a pouco, e daqui a pouco tem jogo do São Paulo. Gostaria de ouvir dos meus convidados, começando aqui pelo Osvaldo. O que você está achando, Osvaldão? Pré-jogo, vamos para cima dos caras, favoritos hoje, estamos mais motivados, o que você está sentindo? Cara, tô bem motivado, eu acho que o São Paulo vem numa crescente aí, né, de uns 2 meses pra cá. Sendo bem sincero, eu acho que somos favoritos para jogar aqui. Você tá naquela câmera ali, irmão. Tem que fazer um placar bom aqui, porque o time deles não é bobo, eu acompanho alguns jogos
dentro da Libertadores. Mas, de novo, Morumbi lotado, esse tempinho frio, tem cara de Libertadores, me lembra de 3 vezes que nós já ganhamos. Então, confiante, vamos para cima. Maravilha. E aí, Xará? Cara, eu fiquei feliz com a notícia do Kardec, né? Vai ter ataque. Era muito arriscado jogar com o Centurion como camisa 9. Para mim, as perspectivas são as melhores. E fazer um bom resultado aqui, de 2 a 3 gols de diferença, porque lá tem altitude, é complicado, o time deles não é ruim. Eles estão bem desfalcados, eles têm 6 desfalques, especialmente o artilheiro deles, o Tribério, que vem fazendo muito gol lá no Campeonato Mexicano, fez na Libertadores também. É bom pra gente, que eles não estejam com a força máxima, mas mesmo assim, o time mexicano vai sempre pro ataque, não tem medo de jogar, o que pode nos ajudar, mas também nossa defesa não é a coisa mais estável do mundo. Tem que tomar cuidado, inspira cuidado, mas tem tudo para dar certo. Atmosfera de Libertadores, frio, Morumbi lotado, o time embalado. É o Morumbi tem que tudo mata. para funcionar. É o Morumbi que mata. Mas olha só, você falou do Kardec, né? Eu sou leigo, obviamente, acho que todos nós aqui, ninguém é especialista de área médica, né? Mas o fato de ele ter tido uma virose, o cara desidrata. Sim. Tem que tomar soros. Será que não vai baleado? Será que não é... Cara, Kardec com meia perna contra o Centurion como 9, eu vou com o Kardec, cara. Eu preferiria até o Wilder antes do Centurion, e o Wilder vai estar no banco, eu acho que ele pode até ser uma alternativa para esse jogo. O Paton não gosta de usar ele, eu não entendo porquê. Ele não é excelente, mas ele tem a sua utilidade. Ele já fez alguns bons jogos. Pode funcionar além do E ele é emprestado pelo Toluca. Se tem alguém que conhece o Toluca, é ele. O cara já conhece os jogadores, estava lá não muito tempo, sabe como o técnico joga, ele pode ter a sua utilidade. Se o Kardec não aguentar, por exemplo, o jogo todo, ficar só 45, por Mas exemplo, também não é complicado o cara, putz, eu vou voltar pra lá, eu vou destruir os caras. Será que não passa isso na cabeça dele? Cara, se ele for emprestado é porque ele não estava num bom momento. Com certeza ele quer mostrar que ele vale a pena, né? Vai mostrar que ele vale a pena. Apesar de que eu disse... Já dizia o Reinaldo. Eu disse uma utopia aqui, né? O Wilder destruiu os caras. Né? Bom, deixa eu começar a colher, a gente fez a brincadeira com essa aqui. Leonardo Boneto, não é isso, parceiro? Isso. A sua arroba no Twitter. @Leo_Boneto. Dá uma boa noite pro pessoal aí. E já emenda, o que você tá achando do jogo de hoje, irmão? Beleza. Boa noite, pessoal. Então, muito prazer. Desculpa pelo atraso aí. Peguei um pouco de trânsito aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha, eu acho que pro jogo de hoje, eu tô bem confiante. Até porque se trata de São Paulo, né? Então, acho que... E essa camisa, acho que pesa mais do que... Assim, não precisa de explicação para... Enverga varal. Enverga varal, né? Então, esse é um bom motivo pra gente acreditar que São Paulo pode passar. O Toluca é um clube, assim, que, pelo que eu vi durante a fase de grupos, ele fez bons jogos, principalmente em casa, venceu os 3 jogos, venceu de forma convincente, não passou nenhum sufoco durante os jogos, né? E hoje ele vem desfalcado, então acho que é a chance que a gente tem para poder ganhar e ganhar bem, para não precisar depender de nenhum resultado mais difícil lá, porque com certeza vai ser, além, né, ainda que seja menos, a altitude seja menos... menor do que La Paz, né, que é 3.600. Lá 2.600 é 1.000 a menos, né? 1.000 a menos. Isso. Ainda assim, é complicado, né? É aí pro Campo Jordão. Não, Campo Jordão acho que é 2.400. Mais? É mais. Não, é 1.400 é Campo Jordão, né? Eu não sei quanto é, mas eu sei que... Não, Campo Jordão é baba, né, pô? Se eu não me engano, no Eu acho Brasil que o ponto mais alto é 2.700. Mas lá no México acho que são 2.600. 2.600. 2.600 lá, é isso aí. 1.000 a menos que ela passe, é verdade. Mas eu tô confiante sim. Vou lá pro jogo, vou assistir. Consegui comprar o ingresso, vou assistir. Então, acho que vai trazer um bom resultado. Espero... Eu chuto hoje 2-0. 2-0? 2-0. E aí, Diegão? Tá confiante? Por tudo que vem acontecendo, Porte, eu acho que eu não chuto valorizado. Pra mim, no estado que tá o São Paulo, 1-0 é goleada. Eu acho 1-0 goleada. Mesmo sendo Libertadores, mesmo sendo a cara do São Paulo. Com o River foi difícil, mas mesmo sendo a cara do São Paulo, frio, Libertadores, numa quinta-feira da noite, mas sendo cara do São Paulo, eu acho que 1-0, eu acredito ser goleada.
E eu prefiro 1000 vezes o Wilder, porque a lei do ex funciona aqui no Brasil. O Reinaldo é um exemplo disso. Comemorou, fez a torcida dos caras gritarem lá. Eu acho que o Wilder é muito melhor do que o Centurion. Camila. Eu tenho minhas dúvidas com o Wilder, porque nesse tempo todo ele não foi aproveitado. Assim, foi aproveitado com o Osório, né? Fez alguns jogos, mas pra tonta ele não foi aproveitado. Eu acredito assim. E não foi uma indicação do Osório que não foi bem uma indicação ali, eu quero o Wilder. Ele veio ali. Mas ele não foi os mal. últimos jogos dele não Não, foram. O Osório não, não foi é. mal. Não, Ele fez o Osório ele não fez. foi tão bem, mas eu acho que os últimos jogos que ele jogou, que ele entrou, ele deu uma dinâmica diferente. Sim. É o que a gente comenta às vezes, a gente, pelo menos com o Oswaldo, a gente vai bastante no Morumbi e gosta de assistir o futebol do São Paulo. A gente percebe que quando o São Paulo trabalha a bola, consegue chegar com uma intensidade na linha de fundo, o São Paulo ele cria jogada. E o Wilder, quando ele entrou nos últimos jogos, ele criou. Se eu não me engano, teve um jogo que ele entrou agora no Paulista, há algum tempo atrás. O São Paulo estava meio mal, ele entrou, conseguiu fazer algumas jogadas de linha de fundo. E ele fez o gol. E o São Paulo melhorou. Então, Ele assim, cruza muito bem. exatamente. E é o que eu acho que falta. Eu acho que agora, voltando para o jogo do São Paulo de hoje, eu acho que o que a gente estava conversando até aqui antes do programa entrar no ar, o elenco do São Paulo começou a acreditar no treinador. Isso é muito importante. A gente começou a ver uma melhora com toda essa parte aí do Cunha ter entrado na diretoria de futebol. O São Paulo começou a dar uma guarida para a equipe, tanto dos jogadores quanto para a equipe técnica, que começou eu acho que, acreditar. Então, o jogo que o São Paulo precisou fazer contra o River, o São Paulo fez. Levou. Deu aquela bobeadinha que a gente poderia ter ganhado até de 3, 4, 10, né? Fator É Pérez, expulso. também. Mas assim, o time jogou melhor, está apresentando um futebol melhor. Contra o The Strongest, a gente fez o que tinha que fazer. Então assim, que nem ele falou, 1-0 é goleada. Lá, meio a 0 era goleada. E a gente goleou. Veio, trouxe um empate, era o que a gente precisava. Eu acho que a tendência do São Paulo agora no momento é melhorar um pouco a cada dia. Eu acho que é isso, é a fase do treinamento. Ele pegou a equipe que ele realmente não conhecia, teve que ligar para o Osório para Ele foi cobrado muito cedo já. sem conhecer o time, Queremos resultados, sem treinar. resultados. E eu acho que agora começou a melhorar. Eu acho que a tendência hoje é o São Paulo ganhar. Eu acredito que ganhe bem. Eu acho que uns 2-0, 3-0 o São Paulo consiga fazer. Óbvio que a gente não pode, muitas vezes, acontecer que nem com o River. O São Paulo fez lá os 2-0, daria para fazer mais. Teve a expulsão, poderia ter apertado um pouco mais, voltou, tomou aquele gol, desestabilizou. Prova de um time ainda inseguro. Então, isso que eu ia comentar. Eu acho que faz muito parte da falta de segurança da Psicologia. equipe. Eles estão, eu acho que está numa crescente, eu acho muito uma analogia do Wilder. Eu acho que o Kelvin entrou muito bem. Muita gente falava mal, pô, veio do Palmeiras, mas pô, pouca gente lembra. Ele se machucou no começo da temporada no Palmeiras. E a gente sabe, quando você chega no time novo, você machuca. O outro que entra no lugar, ele tá bem, é difícil recuperar durante a quantidade de temporada. gente que tem lá, né? Exatamente. Então, assim, eu concordo. Eu acho que esse esquema que está um pouco mais aberto. Outra coisa que tem que se lembrar, os jogadores que o Bausa pediu não vieram. Essa é a verdade. Então, ele pegou o elenco pronto. O Farid ia cair igual uma Não, então, mas quem ele pediu, o São Paulo não tinha dinheiro para contratar. Tinha, mas gastou mal. E gastou o quê? Fez cagada, daqui a pouco a gente vai falar. Tem diretoria daqui a pouco. Esse é outro ponto. Então, assim, eu acho que ele está conseguindo dar uma cara. Eu acho que a chegada, como comentou do Cunha, eu acho que o Pintado ajudou muito. Ali Esse o dentro. ponto, senhores. Esse espírito, trouxe espírito pro São Paulo. Nação Tricolor, parceiros aqui dos comentaristas de hoje. São Paulo sem Pintado na Libertadores fez 2 pontos em 3 jogos. São Paulo com Pintado, no que ele chegou foram 7 em 9. Nosso querido André Azevedo, presidente da Dragões, esteve aqui no programa da semana retrasada. Na semana passada não tivemos, foi Tiradentes. Na estreia do nosso querido Aurélio Mendes também. Belo debate entre eles, parabéns pelo debate da festa nos estádios. E o André, como sempre, ele tem frases excepcionais, é um cara diferenciado, realmente merece estar na frente da Dragões e na frente da Anatorg também, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. E ele disse uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Ele falou, cara, o São Paulo, no resultado do River, pareciam 11 pintados em campo.
não era nem a parte técnica prevalecendo, Principalmente. foi uma mudança conceitual assim, de atitude, Não gosto. que eu acho que, assim, eu particularmente, eu tinha duas desconfianças. Uma, que houvesse uma certa resistência em relação ao Balsa, a questão do técnico estrangeiro, cultura estrangeiro. A história do Balsa no São Lourenço... Não só resistência, né? Desculpa, cara. Não Sim. só resistência, respeito, né? Sim, que sem não tinha por dúvida. nenhum outro técnico. Respeito. Sem dúvida. A história do Balsa no São Lourenço é uma reportagem espetacular do futebol porteiro. Não sei nem se foi você que me mandou, Eu foi? acho que foi, que ele teve a história do ônibus, né? Então. Ele levou o time para treinar fora de Buenos Aires, numa cidade na Grande Buenos Aires. Isso. Alguns jogadores estavam insatisfeitos, Isso. especialmente o Romagnoli, que Como é o no camisa São Paulo. 10. Como no São Paulo. Especialmente o Romagnoli, que é o camisa 10 e tem a maior moral com a torcida lá, e Isso. eles estavam começando a enrolar, não fazer as coisas que o Balsa pedia. Um belo dia, em um dos treinamentos, tinha um ônibus parado na porta ali do centro de treinamento que eles estavam, e ele simplesmente chamou todo mundo e falou: esse ônibus está aqui para levar quem estiver insatisfeito de volta para Buenos Aires. Pode ir, quem quiser. Fala agora, entra no ônibus, sobe e vai embora. E acho que intimou o Romagnoli, parece. O Romagnoli, Tava principalmente, esperando. e quem mais quisesse ir. A partir desse dia que ele ganhou de fato o elenco, e ele teve o sucesso que teve com o São Lourenço. Ninguém subiu no ônibus. E detalhe, né? Se ele fizesse isso no São Paulo, ele cabriou pro time. de Agora, então, mas aí depende muito. Mas mudou. Mudou. Então, De janeiro, fevereiro, assim, hoje em dia... É. Ele tem uma entrevista dele que ele deu na ESPN, que no Bola da Vez, que ele comentou, falou: mas como é que é o seu tratamento com os atletas, né? Ele falou: eu não faço questão de ser amigo de atleta, a gente tem uma relação profissional. Então, assim, eu cobro como eles podem me cobrar de treinamento. Entendeu? Então, assim, dá pra ver que ele não é um cara muito próximo, amigão, que passa a mão na cabeça. Logo no começo do trabalho. Sim, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também... O que aconteceu? No começo, os atletas falaram: pô, vai ver o cara de fora, não conhece, vamos fazer a nossa panelinha. Pô, viu que não ia conseguir remar contra a maré. Eu acho que a chegada do Pintado, eu acho que o Leco, a gente tem coisas boas e ruins, eu acho que ele segurou, deve ter dado um apoio nesse momento. Então o atleta falou: ó, ou se junta com o cara, ou já passou 4, 5 treinadores aqui. Pô, queimou o Paulo Tuori, queimou o Muricy. Seriam 12, Entendeu? seria o 12º a ser mandado embora desde a saída do E aí o Muricy em problema 2009. é o técnico ou é o elenco? Acho que está provado que o problema não é esse. Sem Né? O dúvida. excesso de trocas que a gente teve mostra que o problema não é esse. O problema é o elenco e a gestão do futebol. E falta A de- ponte entre elenco e diretoria que faltava há muito tempo. Principalmente a gestão, né? Que faz o elenco. Sim. Eu acho que falta A de gestão tempo faz o também. elenco. Porque a mídia gosta tanto de falar do Tite, né? E ele se esquece que o Tite tá lá, cara. Quantos anos que o Tite tá no Corinthians? Tudo bem, ele ficou uma temporada fora, que foi aquela troca com o Mano. Mas, meu, o cara tá lá há bastante tempo já já Como conhece quem tá funciona. lá, quem trabalha, quem não trabalha. Conhece os funcionários, né? Conhece a cultura, sabe quem ele quer trazer, quem dá para trazer, quem não dá. Não é assim, acho que nenhum trabalho é bem feito Léo, e alcança excelência. Deixa eu só pegar um gancho no que você está falando. O Tite ele tem 2 fatores. Primeiro, é um técnico bom. Segundo, tem dirigentes boleiros ao seu lado. Edu Gaspar, Alessandro. Aham. Boleiro, respeita boleiro. Você precisa ter o Cartola que se preparou, academicamente você precisa. Só que você não pode se furtar de ter ambiente boleiro para trabalhar com o futebol, principalmente depois do advento da Lei Pelé, onde jogador e empresário mandam em clube. Então, se não tem o cara que faz a ponte, a conciliação, diretoria, técnico, jogador, esquece. E especificamente do São Paulo, não estava funcionando com um cara que não tinha carisma, com um Cartola sisudo que não deveria estar ocupando o cargo que está hoje, e de um lado um cara jovem que se preparou academicamente, mas que não é do game também e que não tinha respeito. Perfil almofadinha e o perfil velhote não estavam funcionando. Chegou o Pintado, a coisa já mudou de figura. E o superintendente a gente pedia, ó, Faz tempo. Nossa, há muito Quem- tempo. Quem acompanha sabe que isso daí é... E o diretor da base também, né? Isso, enaltecer o trabalho, o início de trabalho do Cunha, porque assim, a gente já está começando a ver alguns frutos, a subida do Lucas Fernandes, a subida do Luiz Araújo agora, vai vir mais gente para o brasileiro, aí eu só acho que o desafio do Balsa vai ser um só.
Por quê? Ele tem 2 grandes conquistas com times médios na Libertadores, são feitos espetaculares. Agora, em ponto corrido, ele sempre foi técnico de mediano para baixo. E esse é o desafio da camisa pesada Ele dele. passava de fase com a pior, da pior forma, né? Ele não era Passou o com pior. 8 pontos. o Na Flamengo, Bacia das né? Almas, né? Você falou da base, né? Eu lembrei agora também de alguma coisa, de um negócio que eu penso já há algum tempo, que o que a gente está colhendo hoje da base, talvez tenha sido começado lá atrás, né? Acho que nem poucos São Paulinos lembram, mas em 2012, mais ou menos, não lembro o exato ano, o René Simões foi contratado pelo São Paulo. Sim. Ele ficou um bom tempo, não chegou a ficar um ano, mas ele ficou um bom tempo. Ele A foi ideia até o era subir de Barcelona. 4 a 5. Ele foi até o Barcelona, aprendeu lá, não sei se ele chegou acho que até o PSG também, e aprender como é que, inclusive foi muito bem recebido lá, né? Toda a história que tem. Isso. E assim, na época ele deu uma entrevista para o Globo Esporte, falando assim, olha, a gente está querendo implantar uma nova filosofia, né? Seguir o mesmo conceito do Barcelona. Todas as categorias vão ter a Uniformidade mesma tática. Exatamente. Isso. Todo mundo vai seguir a mesma ideia, o goleiro vai saber sair jogando, né, com os pés também. Então, essa era a ideia. E se você pensar que foi em 2012, 2011, sei lá, 4 anos atrás, muitos desses garotos que estão subindo agora são aqueles que começaram a ouvir essas instruções dele há algum tempo atrás. Tudo bem. Maior exemplo do Rodrigo. Mas eu acho que mudou quando... É o Luiz, né? O Luiz Cunha. Luiz Cunha. Quando ele entrou, eu acredito que ele entrou, acho que no começo do ano passado. Se eu não me engano, ele entrou no São Paulo no ano passado. Ele veio... Ele entrou no lugar do cara do Grêmio, não é isso? Isso, veio no lugar do E aí, Chava. o que acontece? Isso, lembrava O São disso. Paulo, a partir do Ao mesmo momento em que tempo, ele... A partir do momento que ele entrou, pelo que eu entendi, o São Paulo enxugou muito aquele elenco. O São Paulo devia ter 150 garotos lá e diminuiu muito. Então aquela coisa, a verdade tem que matar um leão por dia. O que o Pintado faz hoje no São Paulo é passar essa ideia. O cara tá vestindo a camisa do São Paulo, ele tem que matar um leão por dia, entendeu? E aí quando diminuiu essa quantidade de jogador, o cara falou, pô, meu, se eu não jogar, se eu não der a vontade, você percebe até nos vídeos que o São Paulo publicou da Libertadores, e ele estava presente nas conquistas, ele era o diretor que ia lá falar. Do Sim, Sub-20, né? sim. Eu acho Tem uma mudança que foi... Eu acho que o René teve participação nisso, com certeza. Mas ele saiu, inclusive, porque ele não conseguiu dar continuidade. Ele Exato. saiu assustado. Assustado. Ele saiu assustado com os vícios da base. Ele Exato. falou que ele saiu por conta de princípios morais que ele tinha, que ele não Sim, queria quebrar. Sim, Então, então assim, deixou bem claro. ele deu os primeiros passos, mas não deixaram ele continuar o trabalho, porque ele não teve o apoio na época do Juvenal para quebrar toda Mas é uma E, coisa gente, que vamos tá pensar tudo junto que aqui. existia lá. Olha só, ainda ontem eu meti lá no Twitter o seguinte, falei, olha, eu apoiaria demais, obviamente que um time feito em casa precisa da mescla, assim foi com o Mendes do Morumbi, assim foi com o Muricy, Serginho, Zé Sérgio, sempre com caras, mas o São Paulo tem hoje um time que a gente pode pensar, talvez não o preparo do goleiro, mas do lateral direito ao winger, a gente tem todos, olha só, Auro e Foguete. Sim. Aí você tem a presença do Cal que já veio agora. Melhor que o Lucão. Tem o Rodrigo Caio, tem o Lucão, tem o Bianco. Aí você tem o Inácio na esquerda, Inácio, com o Matheus Reis. Banguele. Aí você chega no meio, aí você tem o Banguelê, aí você tem o Schmidt. Sim. Aí você, já começa a falar em criação, você chega no talento do Lucas Fernandes. Sim. Aí você vai para uma linha de frente, você tem o Neres, você tem o Luiz Araújo, você tem o Joanderson, você tem o João Paulo, que a gente não pode esquecer, apesar de que ele não sabe o que está acontecendo, O não sei se Evandro que aconteceu está no Rio, emprestado, né? mas é bom. Todo mundo é bom. O Evandro Até o Evandro que tá emprestado. nasceu do Atlético. Então é uma geração muito promissora que, bem gerida, dá para se pensar assim, em médio prazo, como você disse perfeitamente, numa filosofia Barcelona de se trabalhar, onde o São Paulo precisa reordenar finanças, o São Paulo está quebrado, e a médio prazo, porque infelizmente a profissionalização, o nosso presidente aí, que fez uma grande besteira nessa semana, não está a fim de profissionalizar e quer deixar o São Paulo sem credibilidade com o ato que ele teve nessa semana, a gente vai comentar já. Então, a base é o caminho. Sim. E fazer dinheiro com alguns dos nossos talentos hoje, porque a gente precisa. Até porque investe tanto dinheiro, se você não aproveitar, pra que você
você tá gastando todo esse dinheiro, Claro, meu? tem que dar retorno. E o retorno não é só financeiro, tem que dar retorno esportivo, tem que dar resultado. São Paulo com essa base eu não acredito em contratar jogador para compor elenco. Eu Para também compor não. elenco a gente tem em casa. Sim. A gente vai desperdiçar talento. Exatamente. Mas pra que você vai subir um cara que não vale nada pro diretor lá em cima se tem um com 14 bilhões lá fora pra te dar 3% Eu, por de exemplo, contratação e com relação ao Kelvin, pô, tá jogando bem, comissão de 3%? começou a aparecer, mas assim, na característica de jogo dele, o São Paulo tem. Davi Neres. Exatamente. É que o menino tá machucado, né? eu mas, sei. Mas pro brasileiro Sim. tem São Paulo potencial. Tem ponteiros bons ali na base, que daria pra usar. Então assim, tá certo, veio, não sei o custo que ele veio pro São Paulo, se é só salário, se é empréstimo de graça. Se eu saiba, não foi quanto nenhum, tempo. é só salário. Você entendeu? Mas assim, você tá pagando 100, vou estar chutando alto, 100, 150 para ele, quando você tem um menino de 30. E o São Paulo vive um momento financeiro que... se o menino- Pesadíssimo. exatamente, é o que você falou. O nosso médio prazo tem que ser, tem que pensar neles. E tem uma coisa também, né, pessoal? A gente tá vivendo uma fase de Libertadores que é apoio restrito para quem jogar. Sim. Claro. Sim. Agora, é notório que pelo menos uns 5, 6 tem que sair. Sim. Já desde o ano Não passado. vamos nem nominar ninguém agora, porque enquanto os caras estiverem ali com o manto, é momento de apoio, é momento de ser 12º jogador como nós seremos. E agora, é uma geração viciada. Ou É uma então- geração que apanhou demais. Ou então, no mínimo, quando a gente fala que tem que sair, tudo bem, você não quer depreciar um bem que você tem, que use como uma moeda de troca. Exato. Então, por exemplo, você pega um Centurion Fundamental. hoje, sendo bem sincero, investimos um dinheiro alto nele, essa é a verdade, que o Pinotti, né, se não me engano, Sim. o dono da Natura, investiu um dinheiro muito alto. Pô, ele se destacava no campeonato argentino, essa é a verdade. E aí ele veio pro Brasil, pô, tá passando problema particular, a namorada tá com uma doença super complicada, entendeu? Quem teve na família sabe como é. Pô, ele é super jovem, a cabeça do cara não funciona. Por que não? Em vez de largar a mão do cara, chega no meio do ano agora lá numa Argentina, num campeonato Onde- que ele tem o nome ainda. Onde ele segue bem Sim, conceituado. Exatamente. Segue bem Tenta trocar conceituado. por um Bufarini, tenta trocar por alguém que o Balsa pediu. Em vez de simplesmente, não, esquece o cara, joga 15 milhões no lixo, não estão podendo fazer isso nesse Sim, momento. nem que Essa é seja a por verdade. empréstimo. Não, porque, empréstimo assim, de volta, sem exato. dúvida. Porque a pressão tem- que você tem. Ele teve já problemas de adaptação, eu acho que essa foi uma falha da contratação, porque ele foi vendido para a Itália antes e ele voltou por problemas de adaptação. Ele não conseguiu jogar, se eu não me engano foi o Genoa. E aí ele teve que voltar para a Argentina. Ele sofre do mesmo problema aqui, agora também com o problema da namorada dele, que pelo que dizem já melhorou, mas o Balsa deu toda a confiança para que ele pudesse recuperar a boa fase. Deu. E infelizmente não conseguiu. E Então, foi, eu- e foi responsabilizado por isso que eu achei um equívoco. Além do alto investimento que você tem que realmente dar uma oportunidade, eu acho que, gente, ele testou tudo que ele tinha na mão, ele estava conhecendo o elenco. Quem de nós aqui falava, não, a solução é o Kelvin? Ninguém. E quem falava também que o Centurion Então, o cara- daria tão errado assim? O cara chegou tirando leite de pedra. O Centurion, depois do Michel Bastos, foi o cara que mais deu alento para a torcida na última Libertadores, Foi. 2015. Sim. Pato Fez foi gols mal, decisivos. Luiz Fabiano foi mal, Ganso foi mal, mas os dois foram bem. Os gols importantes na Ele que Libertadores fez. passada foram dele. Teve o primeiro então, clássico contra o Corinthians isso. também, que ele jogou absurdamente. Mas sabe o que foi eu acho? muito bem. A Acho que gente ele não até pode ficou queimar pedalando. esse tipo de Pedalando. jogador. Não Não, pode pode. queimar. É. E assim, quem dera ele consiga entrar e fazer um gol, 2 gols aí e melhorar. Mas é aquela questão, eu acho que agora com o momento que o São Paulo vive, que nem a gente estava falando, pintado, a diretoria dando uma Suporte, força, um né? suporte para o elenco e para o treinador, quem sabe ele não desenvolve. Esses dias a gente acompanha ele pelo Twitter também, ele já deu uma diferença no tom que ele fala do São Paulo, parece que já está com uma vontade talvez maior. Quem sabe ele não consegue entrar no esquema do time Até e pra ele mesmo, porque sabe que esse Exatamente. negócio de só botar a culpa no que tá externo, acho que Não, entra em é campo. complicado, tem entra que em ser campo, ele, tem que dar o tem sangue, que tem que botar a dar. cabeça lá Tem um ponto importante, pelo menos que é a minha opinião, né, que a gente até conversa em rodas de amigo. Vamos pensar um pouquinho, onde ele se destacou jogando na Argentina? Exatamente. Esse é um ponto importante. Sim. Ele sempre jogou aberto do lado esquerdo. cortando pro Aí, meio. cortando pro meio, entrando, e driblando e cruzando. Aí o que aconteceu? Chegou o primeiro técnico, tinha o Bastos. Pato. Então, o Pato depois Também, meteu o gol também. no segundo semestre. Jogou ele pra direita. Aí, o Pato fez 29 gols, não dá pra competir. Começou o ano.
pô, tem ele para testar, tem também o Michel. Puta, o Michel não joga na direita, prefere na esquerda. Continua colocando o cara na direita. Eu não sei também, será que ele não deveria Ficou ter... manco, né? Exatamente, Sim, será que é. ele, pô, ele se destacou, se você contrata um cara que ele joga de um jeito, você bota de outro completamente oposto, pode ser que não dê certo, como pode ser que não dê, por isso que eu acho que não tem que Exato. desistir. E você- Eu acho que ele nunca jogou num lugar que ele sempre se destacou na Argentina, Eu em nenhum momento no São Paulo. Eu acho que você deu um bom exemplo também, o Pato, que também chegou no Corinthians, ele era escalado como centroavante, ele também pediu e foi pra área dele. não desempenhou também o que esperavam dele. Quando chegou no São Paulo, no início também não estava, né? Tudo bem, fez alguns bons jogos. Só depois, quando o Osório colocou ele do lado esquerdo, onde ele se sentia mais à vontade, e aí ele disparou. Ele Disparou disparou. pra caramba. Ah, mas acontece que o Centurion ele não pega uma bola pra ir pra frente. Ele É, sempre ele toca tá- pro lado e se você tá ele ganhando tá no sem final do confiança. jogo, aí sim é bom tocar a bola pra ele, porque ele vai lá Tem Tem sair, um ele tweet sai- resgatado cara. do Caleri, veja bem, do Caleri de 2012, que ele fala assim, como joga o Centurion. Isso, foi esse que eu vi. Ele tá era sem elogiado. confiança, cara. Eu ouvi uma análise hoje num desses programas que é bem simples, mas é a realidade. Ele tá afobado, então quando ele tem que chutar ele passa, quando ele tem que passar ele chuta. Ele não toma a decisão certa. Ele nunca toma a decisão Mas certa isso vem porque de ele tá confiança. afobado. Não, ele tá sem confiança. Exato, também, por né? isso. Cara, jogador sem confiança, não adianta. Primeiro, se você confia, você faz até o que você não consegue fazer. Sim. Essa é a verdade. Mas é uma coisa individual, não é nem coletiva. Ele tá sem confiança nele mesmo. E Sem confiança estão dando pra ele. O que preocupa é que ele teve todo o respaldo e toda a confiança, É. e ficou uma Durante um grande tempo, quantidade exatamente. de jogos no time, sendo criticado, sendo vaiado, todo mundo pedindo para que tirasse, para que não desse a chance. Talvez O Balsa assim, insistiu, acho que até onde deu, até a hora que ele mesmo perdeu a paciência e falou, ó, infelizmente não dá mais. Então, o que preocupa é ele não ter se recuperado, tendo todo o apoio que ele teve. É verdade. Então a gente acha que vai de Renan Ribeiro. Depois eu gostaria dos comentários de vocês a respeito do Renan, tá? E da questão do goleiro também. Renan Ribeiro, Bruno, Michael, o Rodrigo Caio e o Mena, o Hudson, o Thiago Mendes, o Ganso e o Michel, e o Kelvin e provavelmente então o Kardec. Gente, vamos falar um pouquinho primeiro do Renan. São Paulo tá... Mas eu acho mais do que merecido o Renan entrar pra jogar. O cara vai pra TV, ele fala do time que paga ele, tanto faz se ele vai entrar em campo ou não. Ele falou na TV. Tanto faz, se eu ficar no campo não tem problema. Pô, o cara, ele é pago, primeiro que ele é pago pra jogar. Esse você está falando do Denis. O Denis. Tá. Primeiro que ele é pago pra jogar, é uma profissão dele. Segundo, ele fala que tanto faz entrar em campo, então pra mim, só nisso. já Isso é mostra o suficiente. comodismo da época da Total. reserva do, Deixa assim, no do banco. Rogério. Mas não foi ele que chegou pro Rogério e falou, pô, fiquei chateado que você ficou mais um Foi. tempo. Sim, ele falou ele isso falou no isso. programa Então, também essa falou semana, que ele né? Então é contraditório. Foi né? chorar porque Essa prolongou o contrato. Essa semana ele falou, né, que ficou chateado quando o Rogério falou que renovou por mais um ano. Essa semana ele foi uma metralhadora de besteira, né? Ele falou muita bobagem essa semana. Eu acho assim, Falta um ele não é assessor também, né, um porque- goleiro ruim, mas é que nem a gente brinca. Ele vai tomar golaço Ele direto, chama porque ele gol. chama o gol. Só Sim, toma golaço, sim, eu entendeu? nunca vi. Ele cara. se tornou zicado. Não, zicado. Então, Eu acho que ele tem bons reflexos, Sim, mas sim. ele tem dois problemas de fundamento que pelo tempo e pelo mestre que ele teve, não poderia ter, que é a saída do gol e a saída de bola. Horrível, né? A saída do gol, eu digo, questão do tiro de meta, né? Da Saída de ineficiência de você lançar bem. E a saída de bola que é horrorosa. O Michael deu uma aula pra ele contra o River. Nossa! E ó, graças a Deus o Denis foi expulso, cara. Todos têm Graças goleiro, a nosso, Deus. só nosso Graças a Deus. Deus. O Denis ia tomar uma daquelas ali, E velho. ele falou que foi fraquinha. Quem Ele dera tivesse desmereceu, recebido desse jeito. ele teve a paixão de desmerecer. Falar, eu queria que tivessem Desse cruzado jeito, bolas assim, ainda, tivesse por podia aí, tomar cruzaram outro com gol. ele. Então vamos se quebra, seguir. né, cara? Então vamos seguir em cima da escalação. A gente estava falando aqui. O Bruno. Pra mim o Bruno é o seguinte, 8 ou 80. O problema é que quando ele resolve ser 8, ele é 4,5. Aí ele não chega no 80, ele chega no 69. Opa, mas ele chega lá. Então assim, como o River, como o Trujillo, as partidas... só que essa alternância é que é um negócio assim, Preocupante. complicado. Eu acho que o Carlinhos pra mim já é carta fora do baralho. Agora, Michael tem que ficar, né, galera?
É o típico zagueiro que joga a bola pra fora, não importa onde. Ele dá uma bica no canto da lateral, E você vê que não quer toque pra trás. Como ele é sério, cara. É O jogo assim, sério. ó, é do minuto, Ele é o nosso Lugano de minuto 2005. T0. É o Lugano da vez. Exatamente. É o Lugano da vez. A comparação é O excelente. cara joga de cara fechada, você vê que no último lance o cara tá assim, Focado, focado tá? no que ele tá fazendo. Ronaldão, né, cara, de antigamente. esse é o joga estilo. sério, exatamente. Esse E tem estilo, que ter, né? né? Eu acho um cara Tem desse. que ter um xerife, né, cara? Ele Você é fala do assim, mal, ele- o Mike é do mal, eu tenho medo dele. Agora, não, é verdade. Agora assim, dava a entender que o Luiz Eduardo, lembra do Luiz Eduardo, que também chegou aí daquele jeito, quarta divisão, São Caetano. enfim, ele dava a entender isso no começo, mas, sabe, não adianta ser um xerife ruim, Então. né? Mas o Luiz Porque- Eduardo, ele que aí ele vai- dar aí- um passinho a mais tal. Eu acho É. que o Michael é mais... Não, aí o xerife, quando ele é muito ruim, ele vai pegar a arma, ele vai atirar no pé, ele vai fazer alguma merda. Então, aí o Michael, assim, Chegou chegando. a presença do Lugano é fundamental, independente de onde esteja. Para quem não entendeu ainda, o Lugano veio para isso. Ele no banco já Sim. incentiva. E para quem do elenco também não tinha entendido, tá bem claro Pra quem agora. viu a confusão lá de perto no River Plate, foi o primeiro cara a entrar no campo. É. foi ele. E aí foi a reação positiva Moral. do Kardec também, justamente com um companheiro de Disputando posição. concorrente de posição para fazer a defesa. Parabéns, Kardec, pela atitude. Outro Lugano também, o cara é profissional. Independente de, tô machucado e tal. Não, tô lá, vou lá acompanhar. Você viu que nos primeiros jogos, quando não tava fora de Ele forma, viajava Mas com eu ele, acho que né? não é negócio sabe? profissional, não. Aí Não, eu acho que cara, é caráter, sabe? exatamente. E paixão pela camisa. É paixão pela Ele quer camisa. Tipo assim, É. tem jogador É que a gente identificação, sabe. é jogador Exatamente, uruguaio, é. cara. Esse é o estilo É de que lá. nem o Rogério quando se O machucou, cara foi em bota o todos os sangue. jogos no final, é o cara que Sim. gosta daquilo. É o Álvaro Vive Pereira pelo que São toma na Paulo, cabeça, é isso desmaia, aí, levanta né? e joga de novo. Sim. É uruguaio. Tem jogador que a gente sabe que o cara assim, machuquei, pô, vou ficar em casa, ficar descansando, não, beleza. Não precisa nem falar de não entrar em campo, cara. É. É você jogar contra um rival, você tomar um sacode no jogo e você trocar a camisa com o cara. É isso, Sim. Isso daí já dói E ninguém. o, cara. e o Lugano, ele tem certeza, cara, assim, que ele não é mais o Lugano de 10 anos atrás. Então, Claro. fala, cara, como é que eu consigo ajudar? E o São Eu, Paulo eu vou pensou, conseguir né? ajudar, não vai ser numa zaga marcando o cara mais Quem não tá ajudando é o Márcio de São Paulo, que não fez porra nenhuma e Só uma vai camisa tomar puxão de branca e orelha, porque é outra uma vergonha não fazer campanha pelo. Olha, você faz um casamento, até eu que sou leigo no assunto, eu entendo um pouquinho, mas é o seguinte, porra, você tem Under Armour, que você tem o símbolo da armadura, você tem o Lugano, que é o símbolo de um guerreiro. Tá feita a campanha casada já, meu amigo, não precisa de mais nada. São Paulo não fez absolutamente nada, não é o Lugano se vende no aeroporto. O Lugano não precisa estar entrando 90 minutos, está fazendo gol, está salvando gol. O Lugano é a imagem do São Paulo vencedor, do São Paulo guerreiro, do São Paulo raça. Vamos trabalhar, Martin de São Paulo. Vamos profissionalizar, Soleco. Vamos profissionalizar, Mansur. Vamos profissionalizar, Vinícius. Precisamos. Vamos ter mais um ano com 120, 150 milhões de receita a menos que os rivais. Você multiplica isso vezes 2, vezes 3, vezes 4. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? A gente está aqui, ó, São Paulinos de amor ao clube, só que a gente está vendo o São Paulo parado no tempo. A gente vai terminar aqui de falar do elenco, a gente vai falar de vocês. Parado no tempo e a dívida só aumentando. Sabe, a gente está fazendo rolagem, cara, que é um negócio muito complicado. Contratação de Chiesa. Por falar em rolagem, a gente, cara, eu faço o meia-culpa entre aspas, porque ele é limitado, mas eu acho que tem que tirar o chapéu porque o Hudson está correndo esse ano. Não há dúvida. Fez partidas dignas de São Paulo Futebol Clube. Maior desarmador. Sabe? Libertadores. O Hudson trouxe uma esperança muito positiva quando ele estreou no Beira-Rio, lá atrás. Sim. Mas depois teve uma irregularidade, como de todo o São Paulo, daqueles São Paulo ruim, e ele tem limitações claras. Agora, o que ele está se dedicando, então eu acho que cabe a todos nós aqui dar um voto de confiança e torcer para o Thiago Mendes, que foi o nosso melhor jogador dos últimos 8 meses aí. Que classificou para Libertadores. Sim. No finalzinho, no último E jogo. recentemente Figueirense. recentemente ele reconheceu que não está bem. É o primeiro passo para melhorar. Né? Exatamente. Reconheceu que não está bem, que não está no mesmo nível do ano passado e que está trabalhando e treinando para tentar melhorar. E diferente Da de mesma outros forma que o jogadores. Centurion. Todos nós queremos que ele
consiga, que ele tenha sucesso e que vá muito bem. Muito bom. Diferente de outros jogadores, ele se cobra em campo. Quando ele perde a bola, quando ele passa a bola que o cara não consegue ir pra frente pra entrar na área, ele se cobra dentro de campo. Diferente de Você vê outros ele jogadores gritando, também, você vê. não veio com mimimi, não, sabe? Porque, não tá me colocando onde eu não sei jogar, sabe? Não, cara, não, eu tô Perdeu a errando, posição eu e tá preciso trabalhando para melhorar, recuperar. preciso melhorar, entendeu? E a verdade é, hoje o Schmidt, ele tá jogando melhor do que o Thiago Mendes. Bem melhor. Bem Sim, melhor. Sai mais pro jogo. E é aquela coisa, o Thiago Mendes, pra quem viu jogar o ano passado, o que ele Era jogou o esse ano melhor é do impressionante a time. É queda. verdade. Mas assim, é importante, você falou, reconhecer a autocrítica. Se todo mundo tivesse, seria o nosso São Paulo e a nossa convivência seria muito maior, muito melhor, porque o cara tem que reconhecer os erros que ele tem, Sem entendeu? Todo dúvida. mundo erra. Não ir na mídia e criticar zagueiro e deixar a bola Exatamente. passar. Uma coisa que não se pode falar dele, desculpa, Rogério, Não, é que fala. assim, o primeiro jogo que eu assisti dele no estádio, eu fiquei impressionado com o quanto ele corre. Ele corre muito, ele está em todas as partes do campo. Chegamos a chamar ele de novo Sim. mineiro várias Então, vezes. né? Foi ele que saiu carregado? Ele caiu Foi. de rendimento, mas ele não parou de correr. Ele não caiu de rendimento porque ele está ou porque ele está sossegado. Eu acho que o problema É. foi comportamental ali do que estava acontecendo e contaminou meio que todo Contaminou mundo. todo mundo. Concordo. E aí alguém chegou e bateu porta e resolveu. Eu acho que é isso. A impressão que passa é essa. A Eu impressão que também passa é concordo. realmente essa. E ó, pro crítico mais contundente aí do Balsa, que a gente entende novamente, mas a bola que o seu Paulo Henrique Ganso tá jogando, Graças a Deus. e aí a gente falou do cara mais sisudo, que não é parceiro, mas o Balsa resolveu ser parceiro do Ganso, e o Ganso já deve muito ao Balsa se ele voltar numa seleção brasileira, se ele tiver um mercado internacional, porque finalmente está sendo o protagonista. O São Paulo de Raí, o São Paulo de Gerson, o São Paulo de Pedro Rocha, o São Paulo de Mário Sérgio, o São Paulo de Leônidas, o São Paulo de vários caras aí que faziam meio ataque, eles não se furtavam de marcar gols, de serem artilheiros, e não adianta. Então, assim, para um cara como o Muricy, que tem uma grande história no clube, ter chamado o Ganso numa fase passada de gênio e depois dizer que não era nem craque, então não precisa ser tão volúvel assim, né, Muricy? Desculpa pelo volúvel, mas ser tão nem 8 nem 80, né? E ele fez isso quando ele estava enaltecendo o Lucas Lima, e naquele momento ele tinha razão, porque o seu Lucas Lima engoliu o São Paulo na Copa do Brasil, justamente pela postura que o Ganso se furtava do momento decisivo. E agora o Ganso está fazendo isso. Palmas pro Balsa. Sem dúvida. Essa semana a gente teve a homenagem ao Tele Santana. Sim. E eu não sei se foi na ESPN que eu estava assistindo um programa, e aí o Rogério Raí, conversando com a reportagem, e o Raí deu uma declaração, eu falei, puta, é o momento que o Ganso está vivendo. Ele não chegava. Ele não chegava na frente É pra verdade. finalizar, e aí Eu vi. ele falava, puta, vai lá, Foi no vai lá. Esporte Espetacular. Foi no Esporte Espetacular. E aí o Raí me chega e fala, puta, a partir do Tele, da orientação dele, eu comecei a chegar, não é à toa, fomos campeões mundiais com os gols do Raí. E o Muricy cobrou muito ele, né? Disso. Quantos jogos, virou artilheiro do São Paulo, né? Eu acho que deve estar entre os 10 maiores artilheiros do São Paulo. É o 10º. E, É o e 10º. aí você chega, pega hoje o Ganso, artilheiro, quer dizer, Ganso chegando na área, entendendo a importância. Como faz diferença? Como Meu faz? Deus, né? Porque na Personalidade, verdade o Ganso, ele tá agora sendo protagonista, mas se você pensar de 6 meses, pega o segundo semestre pra cá, ele vem jogando futebol bom. Não, Só sim, que acontece mas que o faltava algo a time- mais. Exatamente, Faltava o time mais, não estava faltava bem. mais. Então assim, ele colocava as bolas pros caras, só que os caras perdiam muito gol. Sim. Mas ele ainda não chamava a responsabilidade. então, mas Era aí isso que agora faltava um melhorou. pouco. Ele só fazia a obrigação. Mas Basta dizer, gente, a gente não precisa estar falando, mas lá tinha o Neymar. A questão não é ter o Neymar. Não é. A questão é que o Ganso, em 160 jogos, fez 35 gols. O Santos. E aqui ele chegou em 200 com 17. Alguma coisa, Alguma coisa mudou, Sim. sem dúvida. né? Claro. E tá recuperando agora. Pra mim só faltam duas coisas pra ele. A faixa de capitão e bater falta bem. Nossa, bateu. Assumir a bola parada, né? Exato. Assumir a bola parada. Você tanto fala no... Eu vi uma imagem de um treino essa semana, ele e o Denis batendo falta.
Meu Deus. O Denis fez 4 gols seguidos de falta no ângulo. Denis. Só falta ele pegar bem no gol, né? Bater falta ele já tá batendo bem, agora falta o restante, né? Não dá pra ser batedor de falta e tomar frango. Misturar com o Renan. Exato. E o Ganso bateu algumas, mas o aproveitamento muito mais baixo. Ele precisa se dedicar nisso. Camisa 10 bom, bate falta, é fato. Do mesmo jeito que a gente cobrava, camisa 10 bom entra na área e faz gol, camisa 10 bom, bate falta. Todos os clássicos do São Paulo e do mundo. E ele tem o mais difícil, que é o talento. Eu acho que o que falta é treinamento, velho. Porque o talento Gente, ele tem. Verdade. Diagnosticamos todos os setores do campo, só faltou falar do ataque. Bom, o Kardec agora ou vai ao racha. É a chance. Agora que eu digo assim, nesse semestre, porque ele teve um momento muito bom quando tinha o chamado quadrado mágico, que a gente brincava lá, de Kaká, Ganso, Pato e Kardec. Foi muito bem, Sim. muito bem. Até aquele fatídico escorregão na cobrança de pênaltis contra o Atlético Nacional. Isso, e aí depois a questão da contusão grave. Voltou bem. E aí ele voltou num momento positivo, mas efêmero, muito curto. Sim. E aí não jogou mais bola, teve postura indolente, teve questão de indisciplina. E agora está no momento que, assim, o São Paulo precisa de um perfil pivô, o São Paulo precisa de um cara que sirva e que faça. Então, ou ele abraça que ele é importante nesse contexto e vem com tudo, ou então é um dos caras que a gente pode estar falando que no meio do ano pode ter um time diferente. E é engraçado porque no começo do ano, antes de começarem os jogos, ele era tido como um dos líderes, né? Ele era um daqueles que herdariam a faixa de capitão. E causou, né? E era assim, um exemplo, né, de respeito e tudo mais, de profissional, e de repente... Eu acho que o pensamento de todos na virada do ano o Fabiano foi embora, fechou-se um ciclo, era um momento. Kardec era o cara. Temos um camisa 9. Não, Esse pra é mim o tava ano do tranquilo, Kardec. se o Luiz Fabiano com o Esse é o Kardec ano do tava Kardec. Kardec vai estourar de fazer gol. É o ano dele. Meu parceiro Fábio Lucas Neves, ele ouve e fala, não, Kardec não, Kardec é ruim. Fabião, um abraço. Não, mas o Kardec, ano passado, para quem assistiu aqueles jogos finais que o São Paulo sofreu para ganhar, o Kardec ele entrava... Tipo todos. Todos. Mas você percebia a liderança que ele tinha. Ele era aquele cara, para quem assistiu no estádio o jogo, ele era aquele cara que... Tanto é que no último jogo, quando o São Paulo fez aquela virada... Nem eu tava mais acreditando contra o Figueirense. Ele pegava no meu campo, pegava o cara assim, não, você vai pra lá, você vem pra cá. Ele era o maestro do São Paulo, coisa que o Ganso não tava fazendo naquela hora. E assim, você olhava aquilo e falou, pô, esse cara pegando o ritmo, ele vai arrebentar ano que vem. Esse cara vai arrebentar. E chegou no começo do ano. Não, era uma posição que a gente não se preocupava. Não se Essa é a preocupava, verdade. não. A hora que abriu o mercado de janeiro, falou, não, cara, o 9... O 9 eu vejo. O 9 tá resolvido. Tá resolvido. Bom, gente, elenco, acho que leva uma bela de mira, parabéns, vocês estão dando show aqui. Vamos falar um pouquinho... Não, vamos fechar com o palpite aí de todo mundo. Quem acertar, vou pagar uma esfirra do patrocínio do São Paulo, lá, aquela porcaria lá. Pode dar o meu em dinheiro. Hã? Pode dar o meu em dinheiro. Tá, e aí, quanto, Xará? 3-0. E aí? Eu vou... Vocês sabem que vocês estão falando com o mestre do assunto aqui, né? Vocês viram o que aconteceu na primeira fase, né? Tem que falar os autores ou só o placar? Os autores também? Vocês viram que os 6-0, 2-1 e 1x1 foi animal. Hã? Falar os Não, autores também? não, pode mandar ver. Olha, 2-0, gol do Ganso e gol improvável do Thiago Mendes. E aí, Diegão? 1-0 Kardec. Caminha. Eu tinha falado até no palpite no começo, pra mim é 3-0. Faltou o Oswaldão. Eu acho 3-1, que a zaga ainda não tá tão consistente, vai tomar um gol, mas vai fazer 3. Aí o Pai Porte falou que vai ser 3 gols de diferença. Só que, ó, quem falou, Tá querendo cravar. eu acho e espero que não, que eu quero errar. Eu quero 3-0, mas acho que vai ser 4-1. E aí o 4-1 é ruim porque o gol fora dos Gol fora. tortilha, né? Então tem que ver, eu não sei, cara. Mas acho que a gente vai ganhar bem sim. 3-0 ou 4-1? Tô murequei. Sai do muro. Não, gastei demais na outra fase, cara. Eu tava com medo de mim já. Que é isso? 6-0, 2-1, Nossa, que é isso? Pode crer. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai já na vibe pro jogo, mas é o seguinte. São Paulo nessa semana teve um ato digno e um ato indigno. Na mesma semana conseguiu ali encher o balde, dar um baita de um coice.
atitude de burro, mais de vaca, né? Que vaca, e aí dá o curso, enfim. Mas o seguinte, tivemos a destituição do conselho de Carlos Miguel Aidar. Carlos Miguel Aidar que trouxe uma história rica no São Paulo e num determinado momento virou o fio e acabou sendo uma das maiores vergonhas da história do São Paulo Futebol Clube. Eu que vivi no campo, acho que muitos de vocês aqui, a época mágica dos Menudos do Morumbi, a contratação do Raí, que foi na gestão do Aidar também, a chegada do Falcão, a era do Cilinho, Miller, Silas, enfim. Esse cara, ele chegou, e quando ele chegou, ele trouxe o Kaká de volta. O São Paulo saiu de uma campanha vexatória, de um quase rebaixamento para um vice-campeonato nacional. Parecia, enfim, que ia retomar os trilhos, mas aí a coisa tomou um rumo nonsense e chegou do jeito que tinha que chegar. Então, Carlos Miguel Aidar fora do São Paulo, fora do Conselho de São Paulo, creio que não vai ter mais voz política para nada, é uma página virada, eu só lamento pelo legado jogado no lixo, onde a história do clube fica, mas a história do dirigente vai para o espaço. E principalmente pela presença do pai, o senhor Henri Aidar, que foi responsável pelo primeiro título do São Paulo em 77, uma conquista heróica, gloriosa, todos davam o rival como favorito, e o São Paulo foi lá e foi espetacular. Só que, junto do seu Carlos Miguel Aidar, existia um homem forte de futebol, que ficou com ele em toda essa trajetória e só no final de decurso de tempo resolveu falar. Um homem que dizia que o São Paulo, que o departamento de futebol de São Paulo era uma ilha blindada, que a política não se metia no futebol, que só existia uma integridade de negócios ali, que prometeu que o São Paulo teria metas a cumprir com ele e se não atingisse, ele sairia do São Paulo, que eles teriam que tirar de lá, que não trouxe o Lugano no momento mais apropriado para o Lugano fisicamente, que falou que a torcida do São Paulo não enchia o Morumbi, nem de portões abertos. Imagina como deve estar esse senhor vendo o Morumbi na data de hoje. Só que, por uma situação política onde o homem forte do presidente destituído, é o seguinte, Camila, Diego, Léo, Osvaldo, Xará, vocês podem ser meus amigos. Se um dia tiver presepado, eu errar com vocês com alguma coisa, cara, vocês falem na minha cara, vocês vão denunciar e façam o que for, mas não venham me gravar escondido, cara, que isso não é coisa que se faz com amigo. E outra coisa, quando você grava alguém de forma escusa, você faz o teu roteiro. Você faz o teu roteiro. Premeditado, né? Assistam Porta dos Fundos, o vídeo escuta. Já coloquei algumas vezes no Twitter aí. Então, assim, não estou dizendo, não estou acusando nada de ninguém. Continuo querendo acreditar até o fim da vida que o cara é íntegro. Só que Ataíde Gil Guerreiro, depois que foi expulso do Conselho Deliberativo do São Paulo, Leco, você é presidente do São Paulo, você não é presidente dos seus amigos. E você jamais deveria cometer esse ato contra a instituição São Paulo Futebol Clube, contra o Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube, de reconduzir ao cargo um membro que foi absolutamente excluído do quadro de conselheiros. Porque o que você está fazendo, e olha a ironia da situação, Diretoria de Relações Institucionais criada por quem? Carlos Miguel Aidar. O que faz um diretor de relações institucionais? Representa a instituição São Paulo Futebol Clube diante de todas as instituições desse país ou do mundo afora. Oi, muito prazer, eu sou o diretor de relações institucionais do São Paulo. Ah, ok, quem é você? Eu sou um conselheiro expulso. Existe algum senso nisso? Existe alguma noção de correção nisso? Existe alguma credibilidade nisso? Como que um conselheiro expulso do São Paulo vai estar falando com instituições, vai estar trazendo aí parceiros, vai estar fazendo com que o São Paulo tenha uma imagem digna para ter um patrocínio master novamente? Como que o São Paulo vai tratar, foi o cara que tratou da questão da televisão, por exemplo, o cara está expulso do clube. Então, gente, os senhores desde que assumiram, vem falando em transparência, vem falando em pacificar o clube. Só que o que os senhores fizeram foi jogar uma atitude arbitrária na cara de 120 conselheiros que votaram pela destituição.
Isso é pacificar? Isso é transparência? Leco, você não foi eleito presidente de São Paulo, caiu no seu colo. Por uma situação que o Conselho julgou em prova das duas partes. E o relatório foi muito embasado para isso. E não foi só questão da agressão, o senhor sabe disso. Tem mais coisa. Coisas que merecem ser investigadas. E também por parte de outros membros da diretoria, porque, infelizmente, é o que aconteceu no São Paulo. Vivemos um terceiro mandato que foi conturbado, onde a nação tricolor se voltou contra o fim da era do Juvenal, onde o São Paulo tentou formar uma oposição, e eu acompanhei isso muito de perto, com a Lef João Francisco, que é a minha testemunha. Nós começamos um movimento consulado que pretendia unir torcedores do lado de fora com conselheiros lá dentro, e esse movimento ganhou muita força pela autenticidade de tentar, por exemplo, trazer o Fernando Casadarri de volta para a presidência do clube. O grupo que foi bicampeão do mundo. Então, era essa a nossa ideia. Só que essa oposição, ela se deformou. Ela ganhou várias ramificações, ela se tornou uma ex-situação fortalecida. E nesse meio tempo veio um presidente extremamente vencedor para a situação, que a gente dava a entender que teria uma personalidade. Enfim, não vamos precisar resgatar isso. Mas o fato é que, saindo Aidar, voltou todos aqueles que fizeram parte do pior ciclo do São Paulo, que foi o pós-Trexa de 2009 para cá. As piores negociações, os piores tabus negativos, as humilhações mais vexatórias, as goleadas mais implacáveis para os rivais, os tabus negativos construídos com todos os caras que a gente tinha vantagem. Então, de bicho-papão da América, passamos a ser freguês de time brasileiro. A gente tem vergonha de disputar clássico em São Paulo. E eram os senhores o tempo inteiro. 2010, 2011, 2012, 2013. Tiveram acerto, sim. Balsa é um acerto, Calera é um acerto, Michael é um acerto, mas não por 5, 6 meses. Isso não é São Paulo Futebol Clube. Sabe? No mais, muitos jogadores que não honraram e que nem mereciam vestir a camisa. E o que é pior, deram gravíssimos prejuízos para o clube. A gente fala muito das questões assim do Aidar, mas a história da Under Armour, a história da comissão, a história do Jack, enfim, não avançou. Graças a Deus ocorreu um distrato. São Paulo não teve um prejuízo líquido, não teve um prejuízo comprovado. Agora, Roger Carvalho foi prejuízo comprovado na justiça. O seu Luiz Ricardo foi prejuízo comprovado. São Paulo estava devendo luvas para o cara, não sei se até hoje se pagou ou não. O Chiesa foi um absurdo, porque você não traz um cara, porque você não traz um cara de 4 milhões devendo direito de imagem. E volto a dizer, o desabafo do Leandro Guerreiro dando uma porrada ali no nosso diretor, foi a principal causa, para mim, o Chiesa, ele pode ter ficado puto, ele pode ter feito ali um escarcéu, mas na minha opinião, ele não é causa de nada, ele é consequência. Ele foi feito, ele foi colocado numa situação que ficou extremamente desagradável para ele, porque você chega nos líderes do clube, meu, segura que nós vamos te pagar. Segura, tá difícil, mas aí você, no dia seguinte, traz o cara de 4 milhões de Série B. Que ambiente esse cara encontrou para trabalhar? Com certeza. Então, e o dinheiro que poderia estar com o Chiesa, com o nosso técnico, com o Bufarini. Sabe? Então são muitos erros que não justificam a alta cifra de salário e que não justifica essa tal de bonificação de 3%. Mas a gente não vai nem entrar na questão do gerente. Hoje o fato é a recondução para o diretor de relações institucionais, que para mim é uma vergonha, e que eu gostaria da opinião dos convidados aqui, começando com você, meu caro Camila. Bom, vamos lá. Com relação a tudo que ocorreu essa semana, a Taíde Aidar. O Aidar é uma pessoa que acabou me decepcionando bastante. Todos nós. Você entendeu? Pela história que ele tinha, deveria ter honrado um pouco mais a história que ele construiu e acabou, que nem você falando, jogando a história dele na lata do lixo. E para ele, assim, meu comentário graças a Deus já foi, passou, São Paulo vai ficar. O Ataíde, eu lamento muito o que aconteceu.
aparentemente me parecia ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. E aí, muito do que você falou, tudo que veio ocorrendo, eu acredito assim, se você repara que tem alguma coisa diferente, sai, se afasta. Se você percebe que tem... Você tem os meios legais, Exatamente. internos, para chegar no conselho e falar, meu, o cara tá aprontando, galera. Então, Pelo amor isso de daí não é pra Deus. mim. Imagina a repercussão tinha, tá certo? Talvez o Aidar ainda tivesse aí, não sei. Mas também não sei se a atitude, eu não sei tudo que há a ser investigado ainda sobre a pessoa dele. A questão de se foi justo ou não a expulsão, não sei, não sou conselheiro, não estou lá vivenciando, mas a partir do momento que ele foi expulso, ele ser reconduzido ao cargo, isso é um É muito absurdo. vergonhoso para nós. É vergonhoso. Tem razão. Por mais que a gente coloque é justo ou não importa. Para a instituição Para a é péssimo. instituição é péssimo. Léo. Para a imagem é péssimo. E só complementando o que você falou, acredito sim que foi um exagero do Opsi Blum num primeiro momento, né? Segundo aquilo que foi noticiado, tá? O que a gente sabe, né? Que foi divulgado. Acho que foi um exagero, acho que foi uma decisão bem política. Mas... Falar a expulsão do Ataíde. A expulsão do Ataíde. Comparado com o que ele fez, né, com o Aidar, que chegou na mídia pelo menos, Exato, né? o que foi divulgado, né? Mas em compensação, o que o Leco fez também foi algo político. Porque assim, eu acho que assim, a partir do momento que o Leco chegou, ele foi apoiado pelo Abílio Diniz, né? No primeiro momento, muito se diz que ele chegou lá graças a esse apoio que ele teve do Abílio. Trouxe de volta o Alex Bourgeois, que até então ele tinha sido demitido, né? Porque o Aidar tinha falado que ele não tinha feito nada. E o Alex era um grande passo rumo à profissionalização. Beleza, ele chega e traz o cara de novo. Ok. Trouxe o Alex e algum tempo depois, não sei, acho que um mês depois, mandou o cara embora de novo. Então você fala assim, aí você já começa a desconfiar, fala assim, ué, Tem alguma coisa errada. alguma coisa tem errado aí, porque se... Dá a entender o seguinte, que o prestígio do Abílio e as ideias de profissionalização dele foram usadas num determinado período, assumir, negão. Tanto que o Leco veio a público dizer que São Paulo não estava preparado para profissionalizar. Meu amigo, não é que nós não estamos preparados, nós estamos... O tempo está urgindo, nós estamos atrasados quanto à profissionalização. Diegão, você quer comentar alguma coisa? Cara, ele fazer tudo o que ele fez. Eu acho que você sair de um clássico de 6-1 para um rival na casa, onde a sua torcida foi embora e você desce pro ônibus sorrindo, você vai dar entrevista e você dá risada depois de tomar 6-1, eu acho que certeza São Paulo ele não é. Caicão? É o suficiente. Cara, é o seguinte, sobre o Aidar, eu tinha uma expectativa boa pela maneira como ele falava, ele sempre falou de uma forma profissional, desde que ele assumiu, em fazer auditoria, em profissionalizar, em contratar a consultoria do Instituto Áquila, etc. Trazer o Ibra. E ele falava de uma maneira profissional. Todo mundo tinha pedente. Ele criava uma expectativa de uma boa administração e ele teve um bom início. O que ele fez com o nome da instituição do São Paulo me envergonha. Ele botou o nome do São Paulo no lixo, como eu acho que nunca foi feito. Então, palmas para o conselho, para o Opsi Blum e para todos que o expulsaram do conselho. Falta ainda abrir o processo para expulsar ele do clube, que é o que ele merece. Ele não merece nunca mais colocar o pé dentro do Morumbi, dentro do CT, ou dentro de qualquer outro lugar que pertence ao São Paulo Futebol Clube. Ele tem que ser excluído do quadro associativo. Que é o próximo passo, né? Ele botou o nome da instituição no lixo. Quanto ao Ataíde, eu li, eu vi muita gente boa nessa semana dizer que os dois não podem ser colocados no mesmo balaio, que o Ataíde, por mais que tenha cometido vários erros, realmente cometeu e foi incompetente em muitas atitudes, que o caráter dele é algo que as pessoas colocam a mão no fogo por ele, que ele não poderia ser colocado no mesmo balaio. Mesmo assim, eu não conheço, não posso emitir opinião, mas li muita gente boa dizendo isso. Mesmo assim, eu acho a expulsão do conselho justa, mas não a expulsão do clube. Eu acho que por tudo que ele tem de história, ele merece frequentar o clube, mas a expulsão do conselho está justa. Foi incompetente e cometeu atos que o Código de Ética condena. Oswaldão, vamos fechar com você, meu velho. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço para a galera.
Bom, minha opinião é bem compartilhada com o grupo, porque o Aidar, até pela história que o pai dele teve, né, ele chegou, eu tinha uma grande expectativa, porque o terceiro mandato do Juvenal não foi bacana, onde o São Paulo começou a patinar um pouco questão de marketing, questão de receita, e vinha sendo muito só pelas vendas que a gente acabou fazendo, que veio de Cotia, mas não era nem tão planejado, você vê que já vinha de um tempo sendo deteriorado. Então assim, decepção total, o São Paulo, desde que eu nasci, minha família inteira o nome do São Paulo nunca foi tão rebaixado, essa é a verdade, ao ponto de em alguns momentos você ser zoado por torcida bem menor que o teu, de times bem inferiores. A questão do Ataíde, de novo, o que eu tenho é o que eu leio no Twitter, o que eu leio na mídia. Então, assim, eu acho que colocar ele no mesmo barco que o Aidar ser expulso, eu também acho que foi um pouco pesado, mas a gente não sabe o que está por trás. O Leco, a gente não pode esquecer, ele era da época do Juvenal, então, por mais que troca um, entra outro, são todos mesmo da mesma chapa. Então, a sensação que eu tenho hoje, infelizmente, com o São Paulo é muito grande, vai se recuperar, já vem se recuperando e vai continuar sendo o maior time do Brasil, o time mais vencedor pelo tempo de história que tem, que ele é o mais novo. Só que eu acho que é muita coisa obscura ali dentro ainda. Então, eu faço uma analogia com a política que hoje a gente está vivendo dentro do Brasil. Não tem quem confiar. Maravilha. Então, hoje, enquanto não tirar tudo a pratos limpos, cadê a auditoria da Deloitte, que está trabalhando há 6 meses, não saiu nada na mídia, aonde que está o buraco? Então, assim, de novo, tricolor, tenho esperança, vamos voltar, continuar sendo grande, mas hoje eu não confio em ninguém que está ali. E a gravação que já devia ter vindo à mídia já, por respeito aos seus torcedores. É verdade, olha, gente, eu quero agradecer algumas pessoas que estiveram conosco hoje aqui, e já são aqui, já batem, tem a sua carteirinha do programa já, é o Márcio Nilo, o Júnior Trimundial, o perfil de São Paulo Manaus, espetacular, valeu galera da região norte, está dando um show, o nosso El Pellegrino da casa, o Rodrigo de Oliveira, a Victoria Stark, o Cassiano Costa, a Tamires G da Rocha, que é a @Tamires_Rocha, o João Geron, o Torcida Fanatri, sensacional, obrigado pela parceria, o Renato Michelin, o Rodrigo Rocha, mais uma vez agradecer aí a grande equipe do Opinião Tricolor, o Sergião aí dos bastidores, a nossa querida apresentadora Aninha Salma, que já deve estar pilhadaça lá no Morumbi, o nosso querido Aurélio, que na semana que vem está de volta, e dizer que você, torcedor, é sempre a razão de tudo que a gente faz aqui. A gente já está doido para ir para o Morumbi, e principalmente dar parabéns para vocês aqui, ó. Eu queria até pedir aplausos de vocês para vocês deram um show. Parabéns, esse foi o primeiro Opinião Tricolor Comentaristas por um dia que simplesmente detonaram. Valeu, galera, boa noite, boa sorte, São Paulo! Valeu, Tricolor, Tricolor!